Salve, salve, meu nome é Heitor Valente, sou educador, sou músico, sou presidente da Associação Respeito e Atitude Área, sou diretor sociocultural do Instituto Ideias e a gente atua com música e principalmente com hip hop como ferramenta de transformação pedagógica. A gente tem um trabalho na Unidade de Internação da Santa Maria, um trabalho multipremiado, prêmios inclusive da ONU e da Unicef, que trabalha o conteúdo curricular escolar a partir de uma linguagem feita com o hip hop para troca de ideia com esses menores. A gente percebeu que em muitos momentos eles não se identificavam nos livros de história, eles não se reconheciam a sua história ali, mas eles se identificavam nas letras de rap. Isso foi um sinal para que a gente pudesse criar um projeto que dialogasse os conteúdos da grade escolar, história, geografia, português, matemática, a partir do hip hop. Isso aproximou esses jovens tanto da cultura hip hop quanto de um processo de aprendizado de maior qualidade. Aliado à própria filosofia e ideologia do hip hop, que trabalha a união, que trabalha a coletividade, que trabalha essa pedagogia de um para o outro, a gente tem conseguido ter resultados muito positivos. Junto com esse trabalho na unidade de internação, a ONG tem diversos outros projetos. A gente tem um projeto que constrói drone a partir de material reciclável. A gente tem um projeto que se chama Audazes, que é a Escola de Esportes Radicais. A gente identificou que em muitos locais de prática de esportes radicais, skate, etc., existe um alto nível de vulnerabilidade, principalmente para as crianças. Consumo de droga, violência. Então a gente criou um projeto, por exemplo, que traz para dentro do ambiente escolar essa prática do esporte radical, com supervisão, com segurança, para que a gente possa também fomentar essa cultura, principalmente agora. O skate se tornou um esporte olímpico, então isso é um projeto que contribui muito até para desmistificar a marginalização em cima disso. É um ponto em comum entre tudo isso, que as culturas urbanas sejam de alguma forma marginalizadas. Quando a gente fala de rap, quando a gente fala de skate, quando a gente fala de grafite, de hip hop, é muito comum que a sociedade enxergue isso com um olhar estigmatizado em cima da criminalidade. E o nosso papel é justamente mostrar que não, mostrar que são referenciais culturais que ajudam a periferia, que tiram o jovem muitas vezes daquele ambiente de vulnerabilidade e colocam ele num ambiente acadêmico, num ambiente de estudo, num ambiente de prática de atividade física, ou seja, num ambiente saudável. Temos também um projeto na Estrutural, é um projeto que fala sobre saúde também. A gente tem uma escolinha de futebol lá, que a gente utiliza uma metodologia de ensino chamada treino social. É uma metodologia criada pelos alemães. Quando teve a Copa aqui no Brasil, eles vieram, trouxeram e realizaram diversos trabalhos sociais aqui. Então a gente pôde aprender com eles essa metodologia e hoje a gente replica essa metodologia dentro das quebradas. Ela dialoga principalmente sobre a realidade do jovem atrelado a essa prática esportiva. A gente entende que não adianta a gente propor um modelo de educação que não dialogue com a realidade desse jovem. Não adianta eu pegar um jovem de periferia e aplicar uma pedagogia que não diz respeito ao ambiente, ao habitat, à linguagem, à forma de se comunicar que esse jovem está inserido. Então, quando a gente atrela a prática esportiva com um ambiente pedagógico que entende a realidade desse jovem, a gente também propõe atividades que tenham uma excelência melhor nesse sentido. Para nós, a educação é o principal meio de transformação. Mas a gente entende que a educação, tal como está apresentada, é uma educação retrógrada, é uma educação atrasada. É uma educação que os jovens não se identificam. É difícil a gente encontrar hoje um jovem que acorda feliz para ir para a escola pela manhã. E a gente quer inverter isso, a gente quer que o jovem sinta vontade, sinta-se alegre em ir para a sua escola, ou enfim, para um ambiente que ele esteja ali absorvendo a educação. Então, assim, criar mecanismos para que a gente consiga aproximar novamente esse jovem do ambiente escolar é uma das nossas grandes missões. Além disso, eu também desenvolvo meu trabalho como rapper, como músico, sou produtor musical também, e nas letras que a gente canta, nos materiais que a gente produz, a gente também tenta abordar essas questões. Como rapper é um pouco complicado, né? A gente tá no meio cultural porque a gente entende que a cultura ainda não tem a valorização que merece. A gente ainda entende que muitas pessoas veem esse mercado cultural como um mercado que não gera emprego, que não tem um fluxo de renda e que não realmente cria, alimente famílias, etc. Então, estar no meio desses projetos a partir do movimento cultural também é um grande desafio.
porque quando você chega num ambiente como esse, escolar, ou num ambiente de projetos, onde você tem que dialogar com o governo para conseguir algum tipo de verba, a gente sofre novamente esse estigma de que o trabalho que a gente realiza, ou o estilo que a gente adotou, que é o hip hop, sendo um estilo criminalizado, muitas vezes a gente não tem o apoio. E assim, é um grande desafio, porque se você for parar para pensar, eu acredito que o hip hop recuperou muito mais gente do que as cadeias, do que as unidades de internação, por exemplo. Então, hoje, poder aliar a minha música, poder aliar os projetos que eu realizo, aquilo que eu acredito de forma ideológica no movimento hip hop, é uma honra muito grande. Eu fui um cara que fui expulso de 5 escolas e virei professor. E eu acho que eu sou fruto dessa não adaptação ao ambiente escolar. Eu procuro proporcionar para os meus alunos um ambiente confortável de aprendizado, onde eles se sintam bem, onde eles se sintam interessados e onde a gente possa dialogar de igual para igual. A gente tenta tirar essa visão de que o professor é um ser com conhecimento e que vai transferir esse conhecimento para alguém que não tenha conhecimento nenhum. A gente não acredita nisso, a gente acha que todo mundo, todas as pessoas são pessoas propositivas no ponto de vista do conhecimento, cada um tem as suas experiências, os seus aprendizados, e o importante é justamente essa troca. Então eu posso dizer com toda certeza que eu acho que eu aprendi muito mais com meus alunos do que eles aprenderam comigo. Mas a gente poder ver o resultado prático disso também é muito importante. Por trabalhar com música, por trabalhar com cultura, a gente pode ter um resultado prático, visível, de ver aquela música saindo do papel, de muitas vezes ver meninos que têm um talento muito grande de composição e nunca tiveram a oportunidade de mostrar isso para o mundo. Tem letras que chegam para a gente analisar, para a gente trabalhar, que são temas que eles não falam para os especialistas, por exemplo, os psicólogos que estão ali lidando. Eles não têm essa liberdade muitas vezes de dialogar, às vezes nem com os próprios pais. E aí quando você pega uma composição desse menino e vai ler, ele está falando muita coisa ali da vida, da vivência dele, que quando a gente tem essa sensibilidade de interpretar, a gente se identifica também. Eu me vejo na história desses meninos. Muitos desses meninos poderiam ser meus amigos. Já me deparei com filhos de amigos sendo encarcerados em ambientes como esse. E a gente entende que existe uma diferença entre aquilo que é fruto do meio, que não teve oportunidade. A gente entende também a relação desse romantismo, a criminalidade, ao banditismo que a sociedade impõe. E a gente tenta converter isso. A gente acha que é importante essa troca desse mindset, digamos assim, e colocar na cabeça desses meninos que a malandragem de verdade é botar um sorriso no rosto da coroa, sacou? Malandragem de verdade é sustentar sua família, é ser humilde, é ser respeitado por todos. E o respeito, ele não vem com medo, ele vem com carinho, ele vem com a consideração das pessoas, e eu acredito que o movimento hip hop traz isso. Essa linha do respeito, do diálogo, de você ser alguém que fala com a sua presença e as suas atitudes falarem por você. Então a gente tenta também reafirmar isso quando a gente está em contato com esses jovens, de que as atitudes deles representam a consequência que eles têm na vida deles, é um reflexo das atitudes que eles tomam ao longo da sua vida. Então, um ambiente prisional é um ambiente muito denso. A gente escuta falar muitas vezes na sociedade, principalmente quando se trata do menor de idade, não vai dar nada. Eu vou ser preso e não vai dar nada. Os dados mostram outra coisa. Os dados mostram que a gente tem um índice de tentativa de suicídio muito alto dentro das unidades de internação. A gente tem um índice de violência muito alto dentro da unidade de internação. Então, como é que um ambiente extremamente hostil e violento, onde as pessoas estão querendo tirar a sua própria vida, é um ambiente que não dá nada? Então, assim, desconstruir esse argumento é muito importante. Como a gente trabalha nesse ambiente prisional, onde menores cumprem medidas socioeducativas, a gente tem muito contato com esse tipo de discussão da redução da maioridade penal. E por ser um tema muito polêmico nessa sociedade, é importante debater sobre isso também. A nossa opinião, de forma geral, é que nós somos contra, porque o problema da criminalidade relacionada ao jovem, muitas vezes, não está na idade dele. A gente se pergunta muitas vezes sobre o ato infracional que esse menor cometeu para a sociedade,
mas não se questiona sobre o ato infracional que a sociedade comete com esse jovem muitas vezes desde que ele nasceu. O problema do Estado é que ele não aparece na vida da maioria desses jovens até o momento em que ele erra. O Estado não apareceu para oferecer um ensino de qualidade, o Estado não apareceu para oferecer uma moradia digna, o Estado não apareceu para oferecer uma estrutura mínima para que esse jovem pudesse desenvolver. Muitos desses jovens nasceram em ambientes que já são dominados pelo crime. Então é familiar, são pessoas próximas, o abandono parental coloca esses jovens em contato muitas vezes muito cedo com a criminalidade e o Estado não estava lá nesse momento. Mas a partir do momento que esse jovem comete o erro, o Estado aparece. Então assim, antes de se questionar principalmente sobre a redução da maioridade e algumas outras visões mais punitivas, eu acho que a gente deveria se questionar qual é a falha do Estado, qual é a falha da educação pública, qual é a falha como um todo de nós que temos responsabilidade sobre isso para fazer com que isso não aconteça, para fazer com que os nossos jovens não escolham a vida do crime. Então, projetos como esse, programas como esse que estão sendo propostos aqui, vêm para dialogar exatamente sobre isso, vêm para colocar num debate horizontal com o jovem, de que existem escolhas melhores, de que existe um caminho que é muito mais relevante para a vida dele do que o caminho do crime. O que a gente pode dizer também, como dado, é que existe uma coisa em comum na maioria desses jovens que eles estão cumprindo medida socioeducativa. Algumas coisas são padrões, digamos assim. O primeiro é que a gente não vê meninos ricos lá, a gente não vê meninos que têm condição financeira. Eu não conheço um morador do plano piloto que está cumprindo medida socioeducativa dentro de uma unidade de internação. Então isso já deixa bem claro que o nosso sistema judiciário ele tem um viés econômico, ele tem um viés racial, ele tem um viés de status, e isso para a gente também é algo que deve ser desconstruído. Outra coisa é o abandono escolar. Eu posso dizer que quase 90% dos jovens que estão ali cumprindo medida socioeducativa abandonaram a escola. Então, como dado direto, a gente pode dizer que se você está na escola, se você está estudando, a probabilidade de você cumprir uma medida socioeducativa é menor. Então, dentro das unidades, os jovens eles são protegidos, digamos assim, pelo ECA. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele imprime uma série de considerações que a gente tem que ter para lidar com os jovens e o respeito ao direito deles. O direito, por exemplo, ao ensino faz com que eles sejam obrigados a frequentarem a escola lá dentro da unidade. E é nessa hora que a gente entra. É justamente acompanhando esse processo escolar, o processo pedagógico, que a gente consegue realizar os nossos projetos. Então, hoje dentro de uma unidade a gente tem um festival de música, nós somos um dos poucos grupos que levam esse tipo de atividade para dentro de uma unidade de internação. Essa atividade do festival de música, por exemplo, ela promove premiações, ela promove a gravação, muitas vezes, das músicas desses meninos. Além do festival de música, a gente tem um sarau que acontece todo mês dentro da unidade de internação, que é o sarau da Voz. Então agora, por exemplo, a gente já está se preparando para fazer o nosso próximo sarau. Além disso, a gente já lançou 3 livros dentro da unidade de internação. Porque o que acontecia? A gente realizava o festival de música ou as coletâneas musicais e a gente tinha, por exemplo, 100 letras escritas e podia aproveitar, por exemplo, 10. Do ponto de vista pedagógico, você não aproveitar 90% do material é uma perda muito grande. Então a gente decidiu, a partir disso, pegar essas composições poéticas desses jovens e aquilo que não se transforma em música se transformou em livros de poesia. São livros que a gente conseguiu fazer circular nas outras unidades. Então, por exemplo, a unidade de Santa Maria, muito em breve vai ter um livro produzido com poesias pela galera da unidade de São Sebastião. E o pessoal da unidade de Planaltina poder redigir o seu livro e fazer um intercambiamento com o pessoal de Braslândia. Então, assim, tem sido um processo muito bom, tem sido um processo muito positivo. A gente tem tido cada vez mais reconhecimento na área, temos nos tornado referenciais no que diz respeito à socioeducação, baseado nesses trabalhos relevantes. A gente procura levar pessoas para dentro da unidade.
a gente conseguiu levar o Mano Brown dentro da unidade. E isso foi um marco pra gente, porque o Mano Brown é um referencial não só para eles, como para mim também, né? Então, assim, você via que às vezes eles estão tão distantes dessa realidade tecnológica de poder enxergar que eles não sabiam a fisionomia, por exemplo, do Mano Brown. E foi interessante como tinham 20 pessoas dentro da sala e eles não sabiam ao certo quem era o Mano Brown, mas no momento em que ele falava, e aí, firmeza, tal, e fazia com que esses moleques reconhecessem e falassem, caraca, é ele mesmo. Então, assim, eu não conheci o Mano Brown quando eu estava na minha caminhada do rap, eu não tive a oportunidade de conhecer. E hoje a gente poder realizar um projeto onde o cara sai lá de São Paulo, vem aqui para o DF e vai visitar as unidades de internação, para nós é uma vitória muito grande. Então, assim, esses prêmios, essas referências que a gente pode levar para dentro da unidade, tudo isso coopera para que a gente acredite bastante nesse trabalho. A gente realmente tem um foco em diminuir a reincidência desses menores. A nossa missão é fazer com que eles não sejam presos de novo, sacou? Que eles passem por dentro da unidade e a unidade onde a gente está, a gente consiga promover um ambiente pedagogicamente relevante a ponto deles entenderem, mudar a sua mentalidade e não voltar para lá nunca mais. Quer dizer, voltar da mesma forma que a gente tem voltado com vários internos ultimamente, que é eles apresentando o trabalho deles. Menores que há 1, 2 anos atrás estavam presos e hoje estão lá apresentando as suas músicas, suas poesias. Quando a gente ganhou o prêmio da Unicef, a gente conseguiu mandar um dos menores que estavam cumprindo medida socioeducativa para São Paulo para poder receber esse prêmio. Então isso pra gente foi uma vitória muito grande, isso nunca tinha acontecido. Então, assim, é um pouco até difícil para mim falar sobre esses projetos, porque é algo que mexe com a gente, né? Nesse sentido, é um carinho muito grande que a gente tem por isso, é um carinho muito grande que a gente tem com a nossa comunidade, com esse espírito de querer ajudar, né, a quebrada. Então, sem palavras, sacou? Eu acho que tudo isso que a gente dialogou aqui não poderia acontecer se não houvesse um trabalho conjunto entre as pessoas, se não houvesse a vontade dos agentes da unidade de internação em ter projetos como esse lá, se não tivesse a vontade dos professores que estão na unidade de internação, se não tivesse a vontade das pessoas que estão trabalhando culturalmente com isso, e todo mundo que está envolvido de alguma forma, isso não aconteceria. Então, o valor da gente se unir, o valor das pessoas que realmente podem fazer alguma coisa, se unir em prol de algo, é muito importante. Eu tenho certeza que estar aqui, por exemplo, agora falando sobre o meu trabalho, vai dar oportunidade sobre várias pessoas conhecer esse trabalho, muitas vezes se envolver com esse trabalho. Tem pessoas que têm uma história com os ambientes prisionais e que gostariam de fazer alguma coisa e às vezes não tem ideias, não sabe por onde começar. Então também faço um convite a essas pessoas para que conheçam a Associação Respeito e Atitude, o AREA, para que conheçam o Instituto Ideias, para que conheçam o Instituto Ajax, para que conheçam o pessoal que está propondo também o material da União Underground, porque é importante que a gente se una, é importante que a gente se ajude, que a gente colabore uns com os outros para que a gente tenha um resultado melhor.